Vamos ver aqui algumas passagens e analisar sobre o nascimento de Jesus que Mateus e Lucas relatam. Qual deles está falando o correto? Será que existem contradições? Mateus relata de uma forma, Lucas relata de outra forma. Mateus relata que o anjo primeiro apareceu a José. Ele fala para José que sua mulher vai ter um filho que não é dele. Péssima notícia, né? Lucas relata que o anjo aparece a Maria primeiro. E esse anjo já tem nome, que se chama Gabriel. Mateus, ele fala que um anjo aparece primeiro a José, mas no relato de Lucas, o anjo aparece primeiro a Maria. E Lucas já dá uma descrição mais detalhada. O anjo Gabriel, né? E quando Jesus nasce? Mateus, no ano 4º antes da Era Comum, com base a morte de Herodes, sua busca por um menino de 2 anos de idade. Mas Lucas relata que no ano 6, baseado em um censo na Judéia, quando Quirino se converteu em seu governador. Isso dá uma diferença de 10 anos. Será que o relato que Lucas ouviu sobre o nascimento de Jesus não era o mesmo que Mateus? Ou se é inspirado pelo Espírito Santo? Então será que o Espírito que inspirou, ele confundiu quando foi passar o relato para Mateus ou para Lucas? Não teve uma concordância? Sobre o lugar que Jesus nasce, Mateus em uma casa em Belém. Note que em nenhum momento há referências a manjedouras ou condições anormais de parto. Mas Lucas, ele já vai falar sobre essas condições. Ele vai falar que ele nasce num curral, porque não havia vagas, né, no lugar. Aí ele vai dizer que ele nasce em um curral, que hoje se converte em um símbolo de Natal, né? Quem visitou o menino? Mateus relata que uns magos, feiticeiros que chegaram do Oriente segundo uma estrela GPS, foram guiados por uma estrela e ali indicou o lugar onde ele estaria, onde ele nasceu, e assim eles acharam ele. Até parece astrologia, né? Mas em Lucas, uns pastores, Lucas vai dizer que foi pastores e não magos. Não cita nenhum mago. Qual a informação correta? A de Lucas ou a de Mateus? Será que existe concordância? Será que não há contradição? Será que a palavra é infalível e inerrante? Será que esses escritos ou a tradição oral que Mateus ou Lucas que ouviram para poder escrever, será que eles ouviram o mesmo relato? Será que foi o mesmo Jesus? Será que foi o mesmo nascimento para haver tanta discordância? Porque os escritos, os evangelhos, são de autores anônimos. Não é Mateus, não é Lucas, não é Marcos, não é João, mas são autores posteriores, no século II de preferência. E são anônimos, que escrevem baseado em tradições orais e talvez no Evangelho de Marcos, que foi um dos primeiros. Mas qual relato então está correto? O que faz depois do nascimento? Mateus foge para o Egito, evitando serem vítimas das intrigas de Herodes. Ou seja, Mateus diz que eles fogem para o Egito, evitando serem vítimas das intrigas de Herodes. Mas Lucas diz que a Sagrada Família viaja a Jerusalém para fazer rituais exigidos pela lei judaica, ou seja, a circuncisão, após o 8º dia. Qual desses está correto? Mateus, que diz que eles vão para o Egito, ou Lucas, que diz que eles vão para Jerusalém? Como se estabelecem em Nazaré? Mateus, ele diz que uma vez no Egito, um anjo avisa José em sonhos para que eles regressem, porque Herodes morreu. Mas temendo o rei Arquilau, filho de Herodes,
vão para a Galileia, ao povoado de Nazaré. Em Lucas, diz que José e Maria vivem em Nazaré e só viajam a Belém por causa do censo de Quirino, com a má sorte da viagem coincidir com o parto de Maria. Posteriormente regressam a Nazaré. Ou seja, será que existe erro históricos, erros de oralidade, erros de inspiração? Será que o Espírito confundiu? Será que existem contradições nesses relatos? Qual deles são verdadeiros? Para aqueles que querem defender que a Bíblia é inerrante, é a palavra inspirada e que cada autor foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então seria o Espírito Santo bipolar, porque para um ele fala uma coisa e para outro ele diz outra coisa, ou seja, as narrativas não coincidem. Será que é por causa disso? Para passar uma confusão? Para mostrar uma contradição para aqueles que estão ouvindo ou que irão receber estas palavras, essas mensagens? Mateus diz que a intenção de Herodes é assassinar os meninos menores de 2 anos. Não é mencionada por seu escrúpulo biográfico. Flávio Josefo, Mateus também não cita nenhum censo ou coisa do tipo. Lucas diz que não houve censo em todo o mundo, em Lucas 2:1. Só Quirino tornou-se governador, não afetou galileus e foram governados por Antipas até o ano 39. Os romanos não tinham nenhum interesse na ascendência judaica. Estavam interessados em propriedades sujeitas a imposto. Ou seja, aqui nós vemos várias contradições de narrativas sobre o nascimento de Jesus e, entre outras, várias contradições que existem a respeito do nascimento, do local, da morte, da ressurreição, de quem visita ele no túmulo. Ou seja, existem várias contradições. Aí eu pergunto, seria isso inspirado? Porque se é inspirado, será que o Espírito Santo que inspirou, ele estava confuso? Ou se é apenas da cabeça humana, relatos que ouviram de pessoas diferentes, de terceiros, de formas diferentes, e assim escreveram. E que hoje veio a ser palavra de Deus, sagrado, inspirado. Se é de Deus, se é inspirado, então por que existe tantas contradições?